Bom dia, hoje dia 17 de maio de 2026, domingo. Texto bíblico escolhido de hoje, continuando no Salmo 89, versículos 17 até o 37. A promessa de Deus a Davi. Tu, ó glorioso, és o nosso poder. Por tua bondade nos fazes vencer, pois escolheste o nosso protetor. Foste tu, Senhor, o santo Deus de Israel, que nos deste o nosso rei. Há muito tempo, numa visão, tu disseste aos teus servos fiéis: eu ajudei um soldado famoso, dei a autoridade a um homem que escolhi do meio do povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele, o meu poder o tornará forte. Os meus inimigos nunca o vencerão. Os maus não o derrotarão. Eu acabarei com os seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei, e por causa do meu poder, ele sempre vencerá. Estenderei o meu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Então ele me dirá: tu és o meu pai e o meu Deus, tu és a rocha que me salva. Eu lhe darei os direitos de filho mais velho, farei com que ele seja o maior de todos os reis do mundo. Eu sempre o amarei, e a minha aliança com ele ficará firme. Depois dele, os seus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o céu existir. Mas se os seus descendentes desobedecerem à minha lei, se não viverem de acordo com os meus ensinamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então eu os castigarei pelos seus pecados e os farei sofrer por causa dos seus erros. Porém, não deixarei de amar a Davi, mas cumprirei a promessa que lhe fiz. Não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. De uma vez por todas, jurei pelo meu santo nome que nunca mentiria a Davi. Ele sempre terá descendentes, e enquanto o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado. Este reino durará como a lua, aquela fiel testemunha que está no céu. Até aqui a leitura desta parte do Salmo 89. A promessa de Deus a Davi. Promessa de Deus sempre será cumprida. Ele escolheu Davi, ele o ungiu com óleo, e ele diz no versículo 24: sempre serei fiel a Davi e o amarei, e por causa do meu poder, ele sempre vencerá. E assim foi. Todas as batalhas que Davi lutava, ele vencia, porque Deus era fiel a ele e o ajudava em todas elas. Era Deus, como diz Davi, que vencia as batalhas, e não o seu exército. Era a mão de Deus que conduzia as lanças e as espadas e derrotava os inimigos. Deus o protegia porque Deus realmente o amava, porque Deus desejava que Davi fosse vitorioso. E Deus prometeu a Davi que se seus filhos fossem reis e obedecessem, mantivessem a sua vida fiéis a Deus o Pai, não se afastassem dos mandamentos e das leis, eles seriam reis por muito tempo. Mas sabemos que grande parte dos filhos de Davi, inclusive o grande Salomão, abandonou a Deus numa altura do caminho. Não fizeram como seu pai, que não era santo, mas era amado por Deus e protegido por ele, e sabia que quem dava a vitória, quem lhe dava o poder como rei, era o grande rei, o nosso Senhor. Davi sempre soube que devia honrar e agradecer a Deus acima de qualquer outra coisa, e assim pedir perdão também por todos os erros que ele cometia. E Deus o perdoava e ainda assim, muitas e muitas vezes, o abençoava mais e mais, porque Davi pedia perdão com sinceridade. Deixar de obedecer aos mandamentos de Deus e às suas leis, se afastar de Deus, sair de perto da sua convivência, é símbolo de destruição para o ser humano. Não deixe que o mundo, não deixe que as pessoas te afastem de perto de Deus, o Senhor. Peça que Deus, todos os dias, peça ao Espírito Santo que esteja cada vez mais presente na sua vida. Como diz Cristo, eu vou para o Pai mandar o Consolador, mandar o Espírito Santo. Eu quero, na minha vida, que o Espírito Santo esteja todos os momentos comigo, dirigindo os caminhos que sigo. E você? Deseja Deus guiando a sua vida? Então vem
conversa com ele, ore, louve e agradeça, e saiba que as promessas de Deus não são falsas. As promessas de Deus se cumprem. Deus é fiel e justo para quem o ama. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz esteja no coração de todos nós e que possamos lembrar desta promessa que podemos transcrever assim: sempre serei fiel a toda a humanidade que crê em mim. E por causa do poder que eu, o Senhor, tenho, os que me amam serão protegidos por mim. Que Deus proteja realmente a tua e a minha vida e que possamos ter Deus ao nosso lado todos os momentos de nossa vida. Bom dia.